Amém? Glória a Deus. Que bom que nós podemos adorar ao Senhor. Que bom que nós podemos exaltar o seu santo nome. Não tem coisa melhor que nós estarmos na presença do Senhor. Me desculpa aqui que eu estou... o computador, dois celulares aqui. Às vezes eu não sei para onde olhar, mas que bom que você está junto conosco, adorando ao Senhor. Meu irmão, não existe coisa mais preciosa do que nós adorarmos ao Senhor. Os momentos que nós entramos na presença do Senhor e que nós adoramos ao Senhor são momentos únicos e especiais, em que Deus nos visita, em que Deus nos renova, em que Deus nos fortalece. A palavra do Senhor diz que, em determinado momento, Paulo e Silas foram açoitados e foram lançados no cárcere interior. A palavra de Deus diz que as suas costas estavam machucadas, seus pés estavam presos no tronco, eles estavam no cárcere interior, no mais profundo do cárcere. Mas a palavra do Senhor diz que, em meio a tudo isso, em meio à dor, em meio ao sofrimento, à injustiça, eles tinham sido presos sem cometer crime nenhum, eles louvavam ao Senhor, diz a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor e todos os outros presos escutavam. E a palavra de Deus diz que Deus se manifestou de uma forma poderosa, trazendo um terremoto naquele lugar. Um terremoto diferente, um terremoto que ninguém ficou soterrado, em que ninguém ficou preso em escombros, um terremoto que simplesmente abriu as prisões, soltou o pé do tronco, que liberou aqueles homens, e todos foram ali, sem nenhuma machucadura, por causa daquele terremoto, todos foram livres. Glória a Deus. Mas o milagre maior não foi somente eles terem sido livres. O milagre maior, nos diz a palavra do Senhor, que o carcereiro, quando viu que todos estavam presos, ele tentou se matar, tirou a espada, ele queria se matar, e Paulo gritou para ele: não faças isso, que todos estamos aqui. E o milagre glorioso, o maior milagre daquela noite, foi quando ele disse: o que eu faço para ser salvo? Então Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que ele levou Paulo e Silas para a sua casa, lavou os vergões, tratou das feridas dele e recebeu o Senhor Jesus, ele e a sua casa, naquela noite. Amém. Glória a Deus. Nós estamos passando por um momento de turbulência que nós não entendemos, irmão, nós não entendemos muitas vezes. Tem gente que fala que esse vírus é uma arma biológica, tem gente que fala que esse vírus é castigo, é a ira de Deus, tem gente que fala que esse vírus foi propositalmente criado em laboratório e lançado no mundo para afetar a economia. Eu não sei qual é a origem disso. Eu não sei qual é a origem, mas uma coisa eu sei, que mesmo nesse momento de tribulação e de dor, se nós adorarmos ao Senhor, se nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, Ele vai se manifestar poderosamente em nosso favor. Glória a Deus. E Ele vem, meu irmão amado, para trazer salvação, para trazer restauração. Ele vem para trazer cura, Ele vem para mudar a história. Então é isso que eu e você precisamos fazer, nos colocar na presença do Senhor e abrir o nosso coração diante dEle. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Jesus falou sobre esse momento. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Sexta-feira nós temos um estudo bíblico na igreja, que em virtude dessas restrições a gente não pôde realizar presencialmente, mas nós fizemos uma videoconferência aqui, com os irmãos da igreja ali, aqueles que normalmente participam do estudo ali, deu para fazer uma videoconferência, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? E hoje de manhã eu estava orando, eu estava ali buscando ao Senhor, né? Senhor, o que eu vou falar? Porque eu não quero falar nada de mim mesmo. Eu não quero falar as coisas da minha mente nem do meu coração. Eu quero ser apenas um porta-voz. Eu quero ser um mensageiro do Senhor. É isso que eu peço para Deus todos os dias da minha vida. E o Senhor me fez voltar a esse texto de Mateus 24 e me fez fazer algumas pesquisas ali, rápidas na internet, para a gente entender esse momento que a gente está vivendo. E eu quero ler com vocês Mateus 24, a partir do versículo 6, quando Jesus fala assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares.
Todas estas coisas são o princípio das dores. Então, Jesus está falando para os discípulos acerca do nosso tempo. Eu fiz uma pesquisa rápida ali na internet, né? Só peguei do ano 2000 para cá, só para a gente ter uma base. 2000 para cá, né? Os conflitos armados que existiram no mundo de 2000 para cá, porque às vezes a gente está desatento disso, né? Sem falar no século XX, que foi o século das guerras. Tivemos a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, tivemos a Guerra da Coreia, né? A Guerra do Vietnã, né? Tivemos a Guerra do Golfo. Então, guerras tremendas em que morreram milhões de pessoas. Mas estou falando dos anos 2000 para cá, para a gente entender. De 2000 para cá, nós tivemos, de conflitos armados, a Guerra do Iraque, a Guerra da Rússia com a Geórgia, a Guerra Civil na Líbia, na Síria, que está até hoje, Guerra Civil no Iêmen, a Guerra Sul-Sudanesa, a Guerra em Darfur, que é um território que compreende vários países na África, onde morreram já mais de 400 mil pessoas e que ninguém fala, né? A gente vê pouca guerra ali nesse momento. Na Ucrânia, no Afeganistão. E temos também os conflitos por interesses econômicos, né? Nós estamos vivendo aí um conflito econômico entre a China e os Estados Unidos, uma guerra comercial. Esses são os principais conflitos, né? Quando a Bíblia fala que ouvireis de guerras e de rumores de guerras, que se levantará nação contra nação, isso só do ano 2000 para cá. A palavra de Deus também fala de terremotos, né? E haverá terremotos em vários lugares. Então eu peguei aqui, fui buscar, né? Isso aqui, esse primeiro de guerras aqui eu peguei na Wikipédia, tá? Se alguém quiser ver, é só pegar lá na Wikipédia que tem o histórico dos conflitos armados. Depois eu fui buscar sobre os terremotos, que são chamados aí sismos, né? Sismos significativos. O que eles entendem como sismos significativos? Acima de 8 graus na escala Richter. Então, lá tem um histórico eu peguei de 1556 a 1900, grava aí, temos quase 400 anos aí. Houveram 36 grandes sismos relatados na história. De 1556 a 1900, 36 grandes sismos significativos relatados na história. Olha como isso vai crescer. De 1901 até o ano 2000, que é o século XX, esse número pulou para 130 grandes sismos significativos com tremores acima de 8 graus na escala Richter. Do ano 2001 até hoje, 2020, já aconteceram 21 grandes abalos sísmicos, acima de 8 graus na escala Richter. Tá? Acima de 7, se a gente considerar os abalos acima de 7, de 2000 até 2020 foram 224. Tá? Estou somando os grandes abalos acima de 7 graus na escala Richter, 245 grandes sismos de 2000 até agora. Tá bom? Só nesse ano aqui de 2020, tá? Vou contar agora que está lá listado acima de 4 graus na escala Richter. Só nesse ano de 2020 nós tivemos até hoje, né, com defasagem há algum tempo aí, 2.719 abalos sísmicos na Terra, acima de 4 graus na escala Richter. E vamos lá para doenças, as principais doenças do século XXI, doenças contagiosas, que Jesus fala aqui de pestes, né, em vários lugares. Esse estudo aqui dos sismos está no site Apolo 11, tá? Que é um site especializado que fala de sismos. Você pode procurar lá, Apolo 11. Vamos lá, doenças. Isso aqui eu peguei no Globo, tá? Fonte é o jornal Globo ou canais do Globo. Então, as doenças principais do século XXI. Primeiro nós tivemos o Ebola, 11.300 mortos. Depois tivemos a gripe A, com 18.500 mortos. Isso só dos anos 2000 para cá. Depois tivemos a gripe aviária, com 400 mortos. Tivemos a SARS, com 774 mortos. O coronavírus, até o momento, contagem é do dia anterior, tá? Tivemos mais de 13 mil mortos. Né? Na Itália, somente no dia de ontem, as últimas 24 horas, de ontem, sem contar hoje, 793 mortos na Itália. A AIDS, que é uma epidemia que começou, e ninguém fala, a gente quase não ouve mais falar em AIDS,
Começou no século passado, no século XX, está se estendendo, porque a promiscuidade está grande no mundo, né? E ela se transmite via sexualmente, principalmente, através de relações sexuais, né? Então, ela já matou até hoje 32 milhões de pessoas. AIDS. E é uma doença que hoje quase ninguém fala. É quem tem um pouquinho mais de 40 anos aí, que nem eu, e viveu aí meados dos anos 80 para cá, viu o surgimento dessa doença, o agravamento, e hoje quase ninguém fala, mas a estimativa é que ela já tenha matado mais de 32 milhões de pessoas. Esses são dados do globo, né? De fomes eu não achei assim nada significativo assim, não que não tenha, teve, mas não tem estudos assim, não achei nada que eu pudesse trazer para vocês de fome. Mas nós sabemos que na África existe grandes fome, né? Grande fome na África. No Brasil, por incrível que pareça, no Nordeste brasileiro, nós temos ainda muita fome no Norte e no Nordeste brasileiro. Aqui em São Paulo também tem. Se a gente for a determinados lugares, existe fome também, né? Tanto que agora uma das principais preocupações do governo federal é a merenda escolar. Se as crianças não vão para a escola, como é que elas vão se alimentar? Sendo que para muitas delas a principal refeição são as merendas escolares. Então algumas prefeituras estão fazendo kits, né, para entregar para as pessoas levarem para casa. Então a fome é uma coisa real, está próximo aqui, né? Cidade de São Paulo, Brasil, América Latina, África, na Ásia também. A Ásia também tem, né, grandes problemas de fome. Então, meus irmãos, tudo isso que o Senhor Jesus está falando, que são princípios das dores, nós estamos vivendo. Esse é o contexto desse vírus aí que está atingindo o nosso mundo na atualidade. Mas tudo isso a palavra de Deus já havia declarado. O Senhor já havia declarado que esses são os sinais de que a sua volta se aproxima. Embora muitos estejam descrentes, embora muitos achem que não, isso não é para os nossos dias, meus irmãos, é para os nossos dias. Jesus mandou nós olharmos para estas coisas e entendermos o tempo que nós estamos vivendo. São sinais de que a volta de Jesus se aproxima muito rapidamente. O maior sinal que eu creio de que nós estamos bem próximos foi a criação do Estado de Israel em 1948. O maior sinal para a igreja de que nós estamos vivendo os últimos dias antes do arrebatamento. Nós vamos ver, meu irmão amado, cada vez mais estas coisas, e Jesus fala que é como uma mulher que está para dar à luz. Essas coisas estão se acelerando, né? Pelos números aqui a gente pode entender que estão se acelerando. Está acontecendo muito mais seguidamente. Então a Terra está num processo de dores de parto até a segunda vinda do Senhor Jesus. E o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer diante de tudo isso? O Senhor Jesus continua falando no versículo 9, diz assim, ó, e vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então vamos entender aqui. Quem está vivendo aqui num país livre como o Brasil, vai dizer, não, mas isso aqui não está acontecendo, então. Não estão nos entregando para sermos atormentados, não estamos sendo mortos por causa do nome de Jesus, não estamos sendo odiados por causa do nome de Jesus, não aqui. Talvez não aqui. Mas nos países comunistas, como na China, como em Cuba, como no Vietnã, como em outros países comunistas, os irmãos, os nossos irmãos, estão sendo entregues, estão sendo torturados, estão sendo atormentados, estão sendo mortos, estão sendo odiados por causa do nome de Jesus. Estão sendo hoje, sim, meu irmão. Não adianta a gente achar que não, irmão, estão sendo sim. Só você procura aí os sites de missões que trabalham com a igreja perseguida. Portas Abertas, a Voz dos Mártires, você vai ver que isso é uma realidade dos nossos dias. Nós não podemos estar desapercebidos. Eu acompanho lá a Voz dos Mártires, eu acompanho lá
portas abertas, eu sei da realidade da igreja perseguida. Coreia do Norte, então, nem se fala, irmão. Os cristãos são mortos, sim, hoje, nos nossos dias. Nos nossos dias, em Cuba, aqui, tem que ser contrabandeado Bíblia para lá, não é permitido. A Bíblia, se portar uma Bíblia em Cuba, tem que ser contrabandeado para lá. Está aqui, ó, tem muita gente que romantiza os regimes socialistas, mas são cruéis, terríveis e perseguidores do Evangelho. Essa é a realidade. Os países islâmicos também. Os países islâmicos matam e perseguem os cristãos. A gente viu muito disso no Estado Islâmico, lá que degolava os cristãos. Lá nós vimos isso. Isso é o que foi noticiado para nós. Mas na Arábia Saudita, por exemplo, que é tido um país assim, até que tem grande proximidade com os Estados Unidos, se você sair com uma Bíblia na mão na rua, você é preso por portar uma Bíblia. É proibido você portar uma Bíblia na Arábia Saudita. Se eu, como estrangeiro, descer lá na Arábia Saudita levando uma Bíblia, se pegar no aeroporto, ele já me toma. Se passar e eu sair com a Bíblia na rua, eu corro risco de ser apedrejado. Se eu não for apedrejado pela população islâmica, eu sou preso pelas autoridades. Então, isso aqui que o Senhor Jesus fala está acontecendo nos nossos dias. Amém? Mas esse tempo, muitos serão escandalizados. O que dizer dos escândalos, então, meus irmãos? Quantos escândalos nós temos visto aqui no Brasil? Aqui no Brasil, quantos escândalos nós temos visto dentro da igreja? Trair-se-ão uns aos outros. Quanta traição, meu irmão, nós temos presenciado. Dentro da igreja, fora da igreja, é uma coisa mais comum as pessoas se traírem uns aos outros. Uns aos outros se aborrecerão. Isso, então, nem se fala. Né? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Também é a realidade dos nossos dias. Quantos falsos profetas? Quantos que se levantam em nome de Jesus, mas estão preocupados somente em obter lucro, em crescer financeiramente. Eles mesmos. Se o povo crescer, amém. Mas eles primeiro é que se preocupam em se tornarem ricos e poderosos, em fazer grandes impérios. Nós temos grandes impérios aqui, evangélicos no Brasil. A gente não pode nunca generalizar, mas muitos são falsos profetas. Como é que a gente sabe que são falsos profetas? Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore boa dar mau fruto, nem uma árvore má dar bom fruto. Então não tem como. Pelos frutos a gente conhece. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como tem esfriado? Quantos desviados nós temos na nossa nação? Quando você sai para evangelizar, quando você sai para falar do amor de Deus, você percebe quantas pessoas estão desviadas. Quanto amor se esfriou na nossa nação. Quantos desviados. Se você entrar, então, conheço pastores que fazem trabalho dentro dos presídios, eu vou arriscar um número baixo. Mais de 80% daqueles que estão cumprindo pena são filhos de crente. O que é isso, irmão? Sinal de que o amor se esfriou. Mais de 80% são filhos de crente ou são desviados. Pegar a população carcerária. É o amor se esfriando. O que nós devemos fazer diante de tudo isso? Aqui diz, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos que perseverar. Perseverar na fé, perseverar na comunhão. Né? Não existe esse negócio de os desigrejados. Eu adoro a Deus na minha casa. Meu irmão, nós estamos passando um momento agora atípico. Mas passando esse momento aqui da restrição do governo, nós vamos voltar para a igreja. Nós temos que voltar para a igreja. Você tem que voltar para a igreja. Não existe vida fora do corpo de Cristo. Uma coisa é você estar num país islâmico e ser proibido. Uma coisa é você estar num país comunista e ser proibido. Outra coisa é você ter liberdade e não querer fazer pela dureza do seu coração. É bem diferente. É bem diferente. Nós precisamos da comunhão do corpo de Cristo Jesus. Tem que perseverar na comunhão. Como é que fala da igreja primitiva? Perseveravam unânimes em comunhão, no partir do pão e em oração. É assim que o corpo de Cristo, é assim que a igreja de Cristo, ela cresce, ela se fortalece, através da comunhão. A gente vê, meus irmãos, pela história, lá em Roma, onde que a igreja se reunia? Ela era perseguida, ela era proibida, nas catacumbas. Por que eles se reuniam nas catacumbas? Porque há uma necessidade do corpo de Cristo estar junto. Amém?
Ah, mas toda igreja que eu vou está errada. Meu irmão, o errado é você, então. Se toda igreja que você vai é errado é você. Para um pouquinho e põe a mão na consciência. Perfeito, ninguém é, irmão. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Jesus disse, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, a igreja é cheia de pecador, que se arrependeu. Amém. Jesus disse, eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Meu irmão, se você está na igreja, que você é doente. Eu estou na igreja porque eu sou doente, eu preciso do Senhor Jesus. Preciso da graça dele, preciso do amor dele, do poder, preciso desta palavra todo dia, perseverar na palavra. Nós vivemos uma geração que não lê a Bíblia, irmão. Não lê a Bíblia, não tem compromisso de leitura com a Bíblia. Só fica vivendo de postagem, só fica vivendo de louvor. Irmão, louvor é uma coisa, mas não substitui a palavra. Você tem que ter o louvor, sim, você tem que ter a leitura da palavra, a pregação da palavra. Hoje em dia, a pregação da palavra, meu irmão, é uma coisa assim que, em muitos lugares, a gente não pode generalizar também, é uma coisa seletiva. A pessoa, não, isso aqui eu não posso falar, que é duro demais, se eu falar, as pessoas vão se escandalizar e sair da igreja. Meu Deus! Que é isso? Que evangelho é esse? A mensagem de Jesus, quando ele começou seu evangelho, é arrepender, você tem que mudar de vida. Uma igreja que não prega arrependimento de pecado não está vivendo o evangelho. João Batista foi enviado adiante de Jesus para preparar o caminho. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Quando Jesus inicia seu ministério, se você ler nos evangelhos, o que Jesus falou? Ele mudou a mensagem? Não. Ele continuou falando a mesma coisa. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Você não pode, meu irmão amado, ter a mesma vida dentro da igreja que você tinha lá no mundo. Se você continua tendo a mesma vida dentro da igreja, da mesma vida que você tinha lá no mundo, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Você precisa se tornar uma nova criatura. O apóstolo Paulo falou, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não pode adulterar mais. Tem que ter uma mudança de vida. As coisas velhas ficaram para trás, diz o apóstolo Paulo. Eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você tem que se tornar uma nova criatura, meu irmão. Cigarro não pode mais dominar a sua vida, a bebida alcoólica não pode mais dominar a sua vida. Pornografia não pode mais dominar a sua vida, o adultério não pode mais dominar a vida, o palavrão não pode mais sair da sua boca. Amém. Tem que ter uma boca santa, uma vida santa. A tua maneira de vestir tem que mudar. Se você se vestia sensualmente, você não pode mais se vestir sensualmente. Fala a Deus. Você tem que mudar a sua maneira de vestir, você tem que mudar a sua maneira de se portar. Se a sua mente era suja, se vivia cheia de malícia, tem que ser limpa. E como é que vai ser limpa? Pela palavra de Deus. Amém, Jesus. Você tem que ler a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se aprofundar na palavra de Deus, mais a tua mente vai se limpar dos maus pensamentos. Amém. Tem que ter uma atitude de vida com o Senhor Jesus. É isso que é perseverar. Todos os apóstolos que seguiram o Senhor Jesus mudaram de vida. Todos eles transformaram a sua vida. Glória a Deus. Se você olha, meu irmão amado, para a palavra de Deus, você vê, o apóstolo Paulo fala, o que eu era, o que eu fui no passado é esterco, é lixo, não serve mais nada para mim. Agora eu sou uma outra pessoa em Cristo Jesus. Amém. E assim você tem que ser. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho de mudança de vida, é o evangelho de transformação de caráter, de mente, de coração, transformação de palavra, transformação de atitudes. Amém. Isso que significa nascer de novo. Glória a Deus. Vejo muitas pessoas aí que são amigas do evangelho. Não são convertidas, são amigas do evangelho. Estão dentro da igreja porque querem as bênçãos, estão dentro da igreja porque se simpatizam com a mensagem do evangelho, mas não nasceram de novo. Porque você olha para a vida dela, continua a mesma vida errada, a mesma vida torpe. Não nasceu de novo. Tem que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemo, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. 1 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo fala para a igreja, ele está falando para a igreja de Corinto, ele não está falando para o mundo. Eu vou só dar uma pequena lista aqui, eu não quero sair do assunto de Mateus 24, mas isso é necessário a gente falar. 1 Coríntios 6,10. Não erreis. Não erreis. Não erra, meu irmão. Não erra. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Como é que eu sei que o apóstolo Paulo está falando para a igreja? Porque no 11 ele fala, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não erra. Vamos lá. Não pode ser idólatra, não. Você tem uma imagem na sua casa, você tem que jogar fora. Se tem um quadro na sua casa, você tem que jogar fora. Se você tem uma medalhinha no seu pescoço, você tem que jogar fora. Se você tem uma fitinha no seu pulso, você tem que jogar fora. Deus não tolera a idolatria. Ah, mas eu não adoro. Ah, mas eu tenho ali... Não interessa. Não é para ter. Não é para ter. Ah, lá em Êxodo 20, Deus fala, não fareis. Não é fazer. Se você não fez, mas tem, você está concordando. Então não pode ter idolatria. Não pode ter idolatria com líder religioso também. Tem pessoa que idolatra o líder religioso. Isso é errado. Dentro e fora da igreja está errado. Ele fala dos adúlteros. Não pode ser adúltero, irmão. Não vai para o céu adúltero. E quem é adúltero, irmão? Vamos falar o português claro aqui. Quem trai o marido, quem trai a esposa. Isso é adúltero. Quem se divorcia e casa de novo é adúltero. Pastor, estou assustado agora. Vamos lá, Marcos 10. Meu Deus do céu, vamos aprofundar essas coisas aqui, porque é hora da gente falar a verdade. Marcos capítulo 10. Jesus fala sobre o divórcio. E eu vou ler a partir do versículo 10. Antes ali ele está falando de divórcio, mas a partir do versículo 10 diz assim, ó, em casa os discípulos interrogaram acerca disso mesmo. Os discípulos resolveram questionar ele de novo acerca do divórcio. E olha a resposta de Jesus. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. A palavra de Jesus, não. Não está fora de contexto nenhum, porque Jesus está falando da divórcio. Não vem com essa história, não, isso aí está fora do contexto. Isso é dureza de coração. Jesus está falando dentro do contexto. Jesus está falando de divórcio. Ele está falando qualquer. Ah, mas Jesus tinha falado que ele permite o divórcio em caso de adultério. Ele está permitindo o divórcio, mas o novo casamento não. O novo casamento não. O novo casamento só pode o viúvo. Só o viúvo pode casar de novo. Quem é que pode se casar? O solteiro ou o viúvo? O divorciado não pode casar? Não. Porque Jesus está falando, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera contra ela. É isso que a palavra de Deus ensina. E ponto final aqui, meu irmão. Não tem exceção nenhuma, tá bom? Vamos continuar aqui. Nem os efeminados e nem os sodomitas. Duas categorias de pessoas que não herdam o reino dos céus. Aquela pessoa que tem um jeitinho, pode até não praticar o ato sexual, mas fala com jeitinho, mas tem trejeitos. Homem com trejeito de mulher e mulher com trejeito de homem. Deus não aceita isso. Não estou nem falando da prática do ato sexual em si, só o trejeito. Sabe aquele homem que gosta de se portar como mulher? Sabe aquela mulher que gosta de se portar como homem? Deus não aceita, não vai entrar nos céus. Sodomitas, ele já está falando a respeito daquele que tem a prática sexual. Ah, mas hoje tem a igreja inclusiva. Não interessa, pode ter igreja inclusiva, pode ter o que for inclusive, meu irmão. Não entra no reino do céu. No reino do céu não entra, é excluído. Deus está falando bem claro aqui, não entra. Ladrão, não entra. Quem é ladrão? Aquele que rouba. Aquele que pega aquilo que não é seu. Ah, está inclusa a corrupção, aí está aí. O crente não pode ser corrupto. Não pode ser um político corrupto. Não pode ser corrupto no teu dia a dia, irmão. Sabe aquele negócio do guarda te parou, você colocar um dinheirinho no meio dos documentos para não ganhar multa? Isso é corrupção. Isso é corrupção. Sabe quando você recebe uma multa e vem aquela cartinha para você identificar o condutor e foi você que tomou a multa e você passa o nome de outra pessoa? Isso é corrupção.
O marido toma multa e passa para o nome da esposa, porque ela pode levar mais ponto do que isso. Isso é corrupção. Está aqui, ó. Enquadrado aqui. Enquadra aqui também quem não dá dízimo, quem não é dizimista, quem é contra dízimo. Ah, o dízimo. Ah, vamos lá, Malaquias, último livro do Velho Testamento. Vamos ver se Deus não chama de ladrão aquele que não é dizimista. E é Deus que está falando. Se quiser brigar, você briga com Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, a palavra é roubar. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É Deus que está declarando. E aquele que não dizima, que aquele que não oferta, é um ladrão. Não crente não pode ser ladrão. Nem os avarentos. O que é um avarento? Aquela pessoa que o dinheiro para ele é tudo. E está assim, ó, dentro da igreja de crente avarento. Assim, ó, sim. Ele é crente enquanto Deus não tocar no bolso dele. Na hora que Deus tocar no bolso dele, misericórdia. Ou ele está na igreja só para ganhar dinheiro. Ele quer ficar rico. Ele quer prosperar. Ele faz qualquer coisa, desde que dê lucro para ele. Isso também se refere a pastores, a líderes, que não avaliam o trabalho pelas almas que são ganhas, que avaliam o trabalho pelo tanto que é arrecada. Eu já fiz parte de ministério assim, que você só é uma bênção pelo tanto que se arrecada. Você não é uma bênção se as pessoas estão se convertendo na sua igreja. Você é avaliado só pelo retorno financeiro que você dá. Errado. Avareza. E Deus vai cobrar. E mais? Os bêbados. Sabe aqueles crentes que não conseguem largar a cerveja, não conseguem largar o vinho, não conseguem largar a bebida alcoólica? Não, mas Jesus bebia vinho. Tá? Se você acha que você está no mesmo nível espiritual de Jesus, pode. Mas eu, como não estou, eu não bebo, não. Porque a palavra de Deus também diz, não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como eu quero ser cheio do Espírito, eu não bebo bebida alcoólica. Então, meu irmão amado, são posições que a gente tem que tomar. Nem os maldizentes. Esse governo é uma porcaria. Pô, esse fulano é maldizente. Tudo reclama, tudo tá ruim. Pô, mas, nossa, não para de chover. Meu Deus. Oh, meu Deus, que sol escaldando, não aguento de calor. Nossa, que frio. Meu Deus, para que todo esse frio? Reclama, só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Só reclama, maldizente, roubador, apropriação indébita. Sabe quando você paga uma coisa com uma nota de 50 e a pessoa te devolve o troco de uma nota de 100, você põe no bolso? Sabe quando você vai no mercado, você comprou 5 unidades e foi cobrado só 4 e você embolsa uma? Roubador. Uma coisa é você ganhar de graça. Aí é diferente. Outra coisa é você se apropriar daquilo que não é seu. Vamos voltar para Mateus 24? Vamos voltar para Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fidelidade. Santificação. Hebreus capítulo 12 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Separação do mundo. Nós temos que ser separados do mundo, irmão. Eu fico triste de ver e cada vez mais tem igreja trazendo as coisas do mundo para dentro. Em vez de influenciar o mundo, está sendo influenciada pelo mundo. Também não podemos generalizar, mas é fácil da gente identificar. Tudo que tem no mundo tem na igreja. Às vezes só muda o nome. Né? Festa junina não é festa das nações. É Arraial Gospel, mas está lá dentro da igreja. Festas idólatras, festas pagãs dentro da igreja. E muitas coisas mais. Muitas coisas mais. Temos que viver uma vida santa diante de Deus. Uma vida íntegra diante de Deus. Porque Jesus fala aqui no capítulo 24 mesmo, versículo 36.
Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que está acontecendo hoje? Como nos dias de Noé, as pessoas estão desapercebidas. Completamente desapercebidas. Você falar de volta de Jesus para a pessoa que não está na igreja, meu Deus. Dentro da igreja, a maioria não vou falar, não posso falar. Mas muitos não acreditam dentro da igreja, imagina fora da igreja. O livro de Apocalipse, há muitos pastores, é uma coisa figurada, que não vai acontecer. Existem líderes, para vergonha, eu falo isso. Líderes, você fala assim, meu irmão, quando é que Jesus vai voltar? Ah, não sei. Está longe ou está perto? Não sei. Oh, meu irmão, peraí. Está vivendo aonde? Não está lendo a Bíblia, não? Não sabe identificar o tempo que está vivendo? Nós estamos vivendo esse período que Jesus está falando, do princípio das dores. É só a gente estudar a Bíblia, é só a gente aplicar o nosso coração para a palavra. Esse é o momento que a igreja está vivendo sobre a terra. Meu irmão, não é tempo mais de dormir. Lembra da parábola que Jesus contou? Das 10 virgens? Todas estavam dormindo. Esse é o período da igreja. A maioria está dormindo. Você não vê pregação sobre arrebatamento mais da igreja. É difícil, é raro ver, meu irmão. É raro. Agora, por causa dessa crise do vírus aí, então, muitos despertaram. Glória a Deus, porque é assim que a Bíblia diz que tem que ser mesmo. Todas as 10 estavam dormindo. Quando ouviu-se o alarido, eis aí o noivo, despertaram. Então, é tempo da igreja despertar. Desperta, meu irmão. Desperta. É tempo de você se santificar. É tempo de você se consagrar. Aproveita esse tempo de quarentena. Vai ler a Bíblia. Aproveita esse tempo de quarentena, vai orar. Não fica como é que fala? Maratonando, é isso? É. Fica maratonando na série. Não que isso seja pecado. Dependendo do conteúdo da série, você pode fazer isso sim. Mas não gasta todo o seu tempo nisso, meu irmão. Aproveita, vai ler a Bíblia mais. Vai orar mais, vai se consagrar mais. Vai meditar nas coisas de Deus, vai escutar um louvor. Vai consagrar sua vida a Deus. É para isso que Deus está dando essa oportunidade para nós. Não é para a gente esquecer da igreja. Ninguém está de férias da igreja, irmão. Ninguém está de férias da igreja. Tem gente que está achando que está de férias da igreja. Porque os cultos aqui no nosso estado estão proibidos. Está de férias da igreja. Meu irmão, ninguém fica de férias. Não é tempo de dormir, é tempo de despertar, de acordar, de consagrar a vida a Deus. Porque, meu irmão, Jesus disse que vai ser no piscar de olhos. Eu não quero ser deixado para trás. Eu quero que no momento que a trombeta tocar, eu quero estar pronto. Como diz o apóstolo, no momento, no abrir e fechar de olhos, não piscar ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro em Cristo, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados. Vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Fica desperto, meu irmão. Sabe por quê? Naquela parábola das 10 virgens, o que aconteceu com 5 virgens? Primeiras 5 tinham azeite na botija. O azeite é o que na Bíblia? Símbolo do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, vida com comunhão com Deus. Apesar de estar um pouquinho adormecida, de estar um pouquinho assim displicente quanto ao tempo que estavam vivendo, tinham comunhão com Deus. Entraram com o noivo. Outras 5 não tinham azeite. Não puderam entrar. Elas foram até tentar arrumar. Quando voltaram, o noivo recebeu elas? Não recebeu. Não entraram mais. Então não é tempo de você ficar dormindo. É tempo de você buscar encher a tua vida de azeite. Do Espírito Santo de Deus. É tempo de você, mesmo aí na quarentena, buscar a face do Senhor. Busque ao Senhor. Buscai-o enquanto Ele está perto. Invoca ao Senhor enquanto Ele pode achar, meu irmão. Busca a presença do Senhor. Esse é o recado de Deus para mim e para você. Para mim, primeiro para mim esse recado.
Porque eu não posso dizer para você, fazer uma coisa que eu mesmo não faço, ou que eu mesmo não vivo. Então eu tenho que viver isso, eu tenho procurado. Procura você também, meu irmão. Consagrar sua vida ao Senhor. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar mais uma vez. Pastor, você gosta de orar? Gosto de orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de orar, eu gosto de adorar. Não estou preocupado com o tempo, você também não está. Eu estou de quarentena, você também. Não temos nenhum compromisso. Estamos ali, estou vendo ali no YouTube 1h35, não tem problema nenhum, meu irmão. Não tem problema nenhum. Porque às vezes a gente passa muito mais tempo que isso no cinema assistindo um filme e acha que foi bem rápido. Mas quando é as coisas de Deus, fica cansado, enfadado. Sabe o que é isso? Você lê a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, você vai descobrir o que é isso. A carne milita contra o espírito contra a carne, os dois se opõem. Tua carne nunca vai ter vontade pelas coisas de Deus. Você nunca vai acordar de manhã e falar, nossa, que vontade de ler a Bíblia. Não, carne não vai dar vontade de ler a Bíblia. Você vai acordar de manhã, nossa, que vontade de fazer um jejum. Não. Vontade de orar, não tem isso. Tua carne não quer. Tua carne não quer que você leia a Bíblia, tua carne não quer que você jejue, tua carne não quer que você ore, tua carne não quer que você vá na igreja, que quando vai chegando no horário do culto, vai dando a canseira, vai dando um desânimo. Mas isso tudo são ferramentas da tua carne para te afastar dos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus diz que quem obedece, agrada a carne, não agrada a Deus. Se você deixar a carne dominar você, você não agrada a Deus. O apóstolo Paulo fala bem sério, Romanos capítulo 8, recomendo que você leia. Se você fizer a vontade da sua carne, você vai morrer. Ele não está falando fisicamente somente, não. Ele está falando espiritualmente. Espiritualmente. Se você viver para satisfazer os desejos da sua carne, você vai morrer espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? É ir para o inferno. É não entrar no reino dos céus. Mas se você mortificar a tua carne, você vai entrar no reino dos céus. Então vamos orar. Vamos mortificar a nossa carne, mais uma vez. Entrar na presença do Senhor e consagrar as nossas vidas a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Mais uma vez, ó Senhor, diante de Ti nós clamamos por misericórdia. Misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Desperta-nos, ó Senhor, desperta-nos. Precisamos entender, ó Pai, o tempo em que estamos vivendo. Não é tempo de estarmos adormecidos e nem, Senhor amado, de distraídos. É tempo de estarmos atentos, ó Pai, vigilantes, ó Pai. Oh, meu Deus amado, perseverantes, ó Pai. Como Caleb. O Senhor disse, Senhor, porquanto Caleb houve nele um outro espírito que perseverou em seguir ao Senhor. Todos os outros, ó Pai, não perseveraram em seguir ao Senhor. Cada um encontrou desculpas para não entrar e não possuir a terra. E hoje está cheio de gente buscando desculpa para não ir na igreja. Cheio de gente com desculpa porque não lê a Bíblia. Cheio de gente com desculpa porque não ora, porque não louva. Mas que haja em nós um outro espírito, ó Pai. Um espírito de perseverança, de perseverar em seguir ao Senhor. Eu vou ler a Bíblia. Todo dia eu vou ter um compromisso de ler a Bíblia. Eu vou orar e todo dia eu vou ter um compromisso de orar. Eu vou na igreja. Eu tenho um compromisso com a igreja, com o corpo de Jesus sobre a terra, que é a sua igreja. Tem que haver um outro espírito em nós, ó Pai. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou viver em santidade. Não importa se as pessoas riem de mim. Não importa se as pessoas me chamam de fanático, me chamam de fundamentalista. Eu não estou pouco ligando com os rótulos que as pessoas têm para mim. Estou preocupado com o que tu tens, ó Pai, observado da minha vida. Tua palavra, Senhor amado, diz que os teus olhos passam sobre a terra, Pai. E o Senhor busca os fiéis da terra. Que nós, ó Pai, possamos ser achados estes fiéis, ó Senhor. Aqueles, ó Senhor amado, que têm azeite na sua botija, têm comunhão, têm a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas, ó Pai. Aqueles, ó Senhor amado, que nasceram de novo, que eram uma coisa antes de te conhecer e agora são outras, ó Pai. Em que, Senhor amado, o pecado não mais governa as suas vidas. Isso não quer dizer que a gente nunca peca. Quer dizer, meu irmão amado, que o pecado não é aceito como uma coisa normal na nossa vida.
Quando pecamos, nós nos arrependemos e vamos aos pés do Senhor, buscando o Senhor mudar e transformar a nossa vida. É assim a nossa luta diária. Tua palavra diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Nós somos pecadores. O apóstolo Paulo declarou: eu sou o principal de todos os pecadores. Meu Deus, e eu sou... Se o apóstolo Paulo declara que ele é o principal, meu Deus. Estou muito, Senhor amado, à frente dele nessa lista, na lista de pecado. Eu sou um pecador, ó Pai. Sou um pecador, mas, Senhor amado, eu todos os dias, ó Pai, eu vou à Tua palavra. Porque lá no Salmo 119 também está escrito: escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. E é por isso que eu leio a Bíblia todos os dias, ó Pai. Porque eu quero encher o meu coração e a minha vida com a Tua palavra, para que eu não seja dominado pelo pecado, ó Pai. Para que eu não seja governado pelo pecado. Para que o pecado, Senhor, não domine, não governe as minhas atitudes, as minhas ações e as minhas palavras. Eu quero que o Teu Espírito Santo governe a minha vida. Eu quero ser guiado e dirigido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Pai. Desperta, desperta, desperta a Tua igreja. A Tua igreja está dormindo, ó Senhor. Desperta, eu mesmo preciso ser despertado, Pai. Quantas vezes, ó Senhor amado, eu preciso ser despertado? Porque às vezes a gente vai se envolvendo com tantas coisas desta vida e a gente começa a entrar num sono profundo. E as nossas orações não são mais orações de revestimento, não são mais orações de comunhão, são muitas vezes orações somente para pedir coisas. Desperta-nos, Senhor. Que a oração não é, Senhor amado, um telefone de só pedir socorro, mas é, Senhor amado, um canal de comunhão com o Senhor. Deus, eu posso entrar na Tua presença, posso abrir meu coração, e o céu pode invadir a minha alma, Senhor amado, quando eu me dobro e me curvo diante da Tua presença. Posso ser renovado, posso ser cheio do Teu Espírito Santo, posso ser curado, posso ser transformado através da oração, Pai. Posso abençoar vidas através da minha intercessão, posso mudar o destino da minha nação através da minha oração. Desperta a Tua igreja, Senhor, para orar. Desperta a Tua igreja para se humilhar diante da Tua face. Levanta homens e mulheres, ó Senhor, amado, perseverantes, ó Senhor, para liderarem a Tua igreja, Pai. Para serem, ó Senhor, profetas do Senhor no meio desta geração. Nos faz sal e luz, ó Pai. Cada vez mais no meio da nossa geração. A igreja, Senhor amado, não pode, Senhor amado, se misturar com o mundo. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. A igreja foi chamada para ser sal, para ser luz. A luz não passa desapercebida no escuro. O sal não passa desapercebido em nenhuma receita que ele entra. Assim é a Tua igreja. A Tua igreja não foi chamada, Senhor, para contextualizar com o mundo, não. Tua igreja foi chamada, Senhor amado, para pregar a verdade. Nós somos chamados para sermos santos, separados para o Senhor. Aviva, Senhor. Aviva os nossos corações. Aviva a nossa mente, o nosso coração. Aviva o nosso espírito, ó Pai. Reveste-nos com Teu Espírito Santo. Sim, nos reveste de poder, ó Pai. A igreja está precisando de poder. Tu disseste para os Teus discípulos, ó Pai amado, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos de poder do Espírito Santo, ó Pai. Porque sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer a Tua obra, Pai. Nos reveste, ó Pai, do poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, e nos capacita a fazer a Tua obra. Nos capacita a viver uma vida de santidade, de consagração ao Senhor. Nos capacita a estarmos prontos e preparados para encontrarmos com o Senhor nos ares, ó Pai. Ó Pai, visita cada vida e cada coração dos meus irmãos que estão comigo nesta manhã, juntos nesta fé, juntos neste culto, juntos nessa adoração, juntos nesta comunhão celestial. Enche, Pai, os seus corações e as suas vidas com a Tua unção, com o Teu poder e com a Tua graça, Pai. É o que eu te peço nesta manhã. Em nome de Jesus.